bom estar com você. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito especial. Nós vamos falar sobre o transtorno de bipolaridade. Quantos de nós convivemos com pessoas que passam por essa situação? E nós mesmos podemos estar tendo algum transtorno e não percebemos ainda. Então, através dessa oportunidade de estudar com o Reconstruindo Emoções, com a doutora Anísia da Silveira, nós podemos vir a identificar muitas vezes o que a gente guarda aqui dentro. Então, fique ligado para juntos fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado estaremos às 19 horas aqui juntinhos na TV Mundo Maior, reconstruindo as suas emoções. Então, fique atento, porque hoje vai rolar muito bom papo. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito querido, muito especial, que é o Dr. Luiz Mário Duarte. Ele é médico psiquiatra, neurologista, com uma série de graduações e vem bater um papo muito especial, porque é o especialista do nosso programa de hoje. Seja bem-vindo ao nosso programa, Dr. Luiz. Obrigado pela oportunidade. Hoje nós vamos contar a história da Cláudia. Ela mora em São Paulo, é filha de Angelina e Cláudio, que tem 55 anos, e ela diz que sua mãe foi diagnosticada como bipolar. Ela disse que a mãe dela era uma mulher muito calma, muito tranquila, uma boa dona de casa, uma excelente esposa, excelente mãe, organizada, religiosa, mas de repente o comportamento dela começou a se modificar. Ela diz que tem 12 anos que a mãe foi diagnosticada. E ela disse que ela passou a ser uma pessoa agitada, uma pessoa irritada, uma pessoa que não para e, principalmente, que toda vez que alguém fala alguma coisa, se não for de acordo com o que ela acha correto, certo, ou o que ela pensa, está errado. Tem que ser sempre a mesma opinião que a dela, porque senão o mundo está errado, as coisas estão tortas e pronto, acabou. E ela sempre foi muito calma, nunca foi desse jeito. A mãe dela disse que ela foi assim, calma, tranquila desde criança, e ela passou a ser desse jeito. Há pouco tempo, há menos tempo, a tia foi diagnosticada também com o quadro de bipolar. Só que foi diagnosticada há 8 anos. E dizia que a tia dormia 8 horas por dia, acordava e continuava ainda sonolenta. Mas depois desse diagnóstico, ela dorme muitíssimo pouco, passou a ficar extremamente agitada, acelerada, e não sente sono quase. Diz que tem uns comportamentos diferentes, passou a estourar os cartões de crédito do tio dela, ter comportamento muito diferente da mãe dela, né? E isso é algo que está preocupando muito ela. Ela fala assim, que no caso da mãe da Cláudia, a dona Angelina, eles falam que ela passa longo tempo em depressão, longo período. E que quando perguntam para ela se ela está triste, ela diz que ela não é triste, ela não está triste.
mas ela passa longo tempo em depressão. E ela não era uma pessoa que tinha esse tipo de comportamento, esse tipo de sensação. E aí ela diz assim, que ela e o pai saem para trabalhar, mas quando retornam para casa nunca sabe o que vão encontrar. E a sensação que ela tem é que daqui um pouquinho, ela vai também ser diagnosticada com bipolaridade e o pai dela vai aparecer com esse diagnóstico também. Então, ela gostaria muito de saber como é esse quadro, como funciona. Se existem, vários tipos de, bipolaridade, se a parte genética, se isso é genético ou não, né, se isso influencia, se, essa flutuação de humor que tem é realmente só o bipolar, o fato da mãe dela se tornar uma pessoa posicionada agora, firme, se isso é do quadro também ou se muda a personalidade da pessoa, ela queria que explicassem um pouco para ela. Doutor Luiz Mário, é bem complicado, porque de É, repente a minha mãe está com bipolaridade. E aí, o que que eu faço? O primeiro choque dela, né? é, Depois a tia, agora ela é. está meio tensa. Como que funciona o diagnóstico da bipolaridade? A mãe foi diagnosticada há 12 anos, a tia há A 8. tia materna, né, paterna. Isso, Ó, a Cláudia tem motivo para se preocupar. Por quê? Existe um fator hereditário muito importante, né, como um vetor para o transtorno de natureza hereditária. Vou te dar uns números e você vai entender. certo. Se eu descer aqui no salão e pegar 100 pessoas ali, aleatoriamente, eu vou encontrar 10, 11, 12, talvez 13 pessoas com transtornos de humor, ok? Certo. E se eu for na família delas, então veja só, numa população geral, em média você encontra em todos o espectro dos transtornos de humor, você encontra mais ou menos uns 12, 13%, 10, 12, 13, depende do tipo de trabalho, de população. Mas se você for na família destas pessoas, Sim. é 40% dessas Caramba! 10, 12, 13 pessoas. 40%. Então, Isso é muito, né? é muito. A gente faz estudos de gêmeos idênticos adotados em famílias diferentes. É a melhor maneira de você separar, né, o que é hereditariedade e o que é ambiente. Né? Certo. Que tem a mesma genética, o mesmo genoma, as duas Uhum. crianças, que foram criadas separadas em ambientes diferentes por famílias diferentes. Então, né, eu posso ver melhor o que é genético do que é o ambiental. Né? Uhum. A concordância do transtorno de humor chega a mais de 90%. E eles Caramba. abrem mais ou menos na mesma época, mesmo que tenham sido criados de maneira Separado. diferente, cultura diferente, familiar diferente, né? Padrão econômico, socioeconômico diferente. É impressionante. Então, tem uma base genética importante o transtorno de humor, como os transtornos de ansiedade. Então, você veja que é frequente. De todos esses transtornos, 4, 7%, é tudo transtorno bipolar do humor. Vou te dar um outro número Hum. que vai poder orientar a Cláudia. 100 pessoas estão entrando hoje num consultório médico-psiquiátrico. Certo. Todas estão com episódio depressivo, ok? São Uhum. 100 pessoas com depressão que nunca foram ao psiquiatra e esses 100 pacientes estão tendo pela primeira vez uma consulta médica com um episódio depressivo. Certo. 50% delas é bipolar. Nossa! A estatística é essa. Então, é assim que a gente divide. Por isso que você vê, desses 10 que a gente encontra ali, 5 são bipolares. É Então, quando um muito. médico, um psiquiatra, recebe um paciente num episódio depressivo, né, é dever dele investigar se no passado essa pessoa teve algum episódio de mania, de hipomania,
né? Porque existem vários tipos de expressão do transtorno bipolar. E não apenas depressivo. Se é o primeiro episódio depressivo, né, e nunca houve um episódio de mania, ou de hipomania, ou de Uhum. estado misto, como nós chamamos também, quando mistura depressão e aceleração, a gente procura na família. Uhum. Vamos supor que nessa família tenha 10 pessoas com transtorno de humor, ok? Sim. Para você entender os números. Uma delas tem diagnóstico ou é bipolar, tem uma expressão de um transtorno de humor que cicla entre aceleração e depressão e contração do humor. Tem uma pessoa. O número é o seguinte: 83% das pessoas da família são bipolares, mesmo que nunca tenham tido. 83% das pessoas têm transtorno de humor. Só Olha só. tiveram depressão a vida inteira. 83% São são bipolares. bipolares. Então, se a família tem 10 pessoas com transtornos de humor, todas elas deprimidas, Uhum. imagina. Aí você tem uma, faz uma fase de mania ou de hipomania, né? Abre um quadro de aceleração, né? Então, significa que das 10, outras 7 ali devem ser também bipolares, mesmo que nunca tenham tido. Então, por isso que o médico rastreia. A pessoa chegou com uma depressão, né? Eu tenho que ir lá na família, ela nunca fez nenhuma aceleração, mas eu tenho que ir na família, pegar tio, pai, mãe, irmão, primo, né, filho, a gente já abre o leque, observa se alguém é bipolar. Se alguém for bipolar, a chance daquela pessoa estar ali na minha frente ser bipolar é de praticamente 80%, 83%. Tá certo? Caramba! É uma chance em 4, né? Sim, É bastante significativo. muito. Por que eu digo isso? E a Cláudia tem que entender isso. Porque tratar uma depressão, como a mãe dela, que está há muito tempo deprimida, bipolar, é diferente de tratar uma depressão unipolar. Então, o transtorno depressivo unipolar, a Ah, depressão dessa pessoa é tratada de uma maneira. A depressão bipolar é tratada de outra maneira. é Entendeu? como se fosse É, outro transtorno é um outro oposto. transtorno. Tanto é que hoje, isso é tão sutil, Iraci, e é tão complexo e variável, né, nas suas apresentações, que hoje nós não falamos mais de transtorno bipolar do humor, nós falamos de espectro bipolar, entendeu? Porque existem várias formas Ah, de apresentação do transtorno bipolar do humor. Por tá exemplo, o Pato certo. Donald. Ele Quem vai já ser leu o muito Pato assim. Donald, sabe, qual é o tempo? Ele é agitado? Ele é impositivo? Ele Sim, tem muita energia? é, Ele está sempre irritado? ele tá meio deprimido sempre, né. Ele é Ele não gosta de ser contrariado, ele briga com os sobrinhos, com o tio Patinhas, ele leva a Margarida às turras. Já observa, se você lê o Pato Donald, né, ele está sempre irritadiço. Ele é um sempre. bipolar tipo 4. Olha, Então, ele então existe vários vários tipos, é. O bipolar tipos. tipo 1 é o bipolar clássico. É o que lá na psiquiatria antiga, né, até os anos 80, nós chamávamos de psicose maníaco-depressiva. A Ah, PMD o transtorno bipolar do humor era conhecido como PMD, psicose maníaco-depressiva. Eles achavam que era uma psicose, que era uma doença das psicoses, da família das psicoses, e não do humor. Quando o certo. lítio apareceu no mercado, no final dos anos 70 para lá e tal, os psicóticos, esquizofrênicos, né, que em verdade eram bipolares, né, começaram a tomar a medicação e desapareceu. Né, eles estabilizaram, ficaram pessoas normais com lítio. Olha Aí só. eles entenderam claramente que aquela doença não era uma psicose, ela era uma doença do humor que, Outra tratada coisa. adequadamente, a pessoa funcionava de forma absolutamente normal. Aí você tem que entender um outro número, que eu acho importante que o público que nos assiste deva conhecer.
Uma pessoa com transtorno bipolar do humor, ela passa 50% do tempo de vida dela com sintomas. A mãe da Cláudia tem 55 anos. Ela foi diagnosticada há 12 anos atrás. Ela tinha 43 anos. Sim. Na verdade, ela está Uhum. doente há 12 anos, mas ela tem É. 55 anos. Metade de 55, 25, 20... Quanto dá? 27? 25, 27, né? 27, 28 anos, 25. Então, veja só, ela está diagnosticada há 12 anos, mas ela já tem 15 anos de doença. Eu posso dizer isso para você. Porque até chegar nesse Assim, diagnóstico, você muita pode água pegar rolou, 1000 né? pessoas com transtorno bipolar do humor. O que você vai... Uma tem 20 anos, tem 30 anos de idade. Eu sei que ela tem 15 anos de sintomas. Mais brandos, leves, não foram diagnosticados, ninguém percebeu, que deve ter acontecido com a mãe da Cláudia, né? Porque não era muito expressivo, né? Era mais brando, então passa. O transtorno de humor ele é cíclico, então a pessoa expande ou então contrai, e as pessoas não percebem que a pessoa está deprimida ou não percebem que ela está expandida, está mais impulsiva, está gastando um pouco mais, está um pouco mais alegre e tal. Mas você vai entender por que eu vou te dizer isso. Então, isso é importante. Por quê? Olha só. Metade do tempo de vida da pessoa é com sintomas, se ela não estiver tratada. Sim. Se não estiver tratada. Mas 80% desse tempo, desses 50%, né, 27 anos, não, 16, não, uns 17 anos, mais ou menos, para a mãe da Cláudia, ela passou deprimida ou com sintomas depressivos. Então, do todo o tempo de doença, de transtorno, assim, que a pessoa está enferma, né, 80% desse tempo é com depressão. Então, é mais comum você encontrar um bipolar deprimido do que ele em acelerado. Entendeu? Ou seja, Se a a pessoa, bipolaridade se a dela pessoa, e da cunhada dela são diferentes. não sei. Eu não tenho muitos detalhes nessas duas histórias para eu poder definir uma coisa, mas eu percebi algumas coisas ali. Por exemplo, quer ver? Vamos supor que uma pessoa tem 60 anos. Quanto tempo ela já tem sintomas? Com certeza, que ela já passou a vida há 30 anos. Né? Quantos por cento, né, ela ficou com sintomas depressivos? 80%. Então, Sim. né, ela passou 24 anos com sintomas depressivos. Sem tratar, sem tratar nem nada. nada. Os outros 12 anos foram com sintomas de aceleração, que pode trazer muito prejuízo para a pessoa. Prejuízo econômico, prejuízo conjugal. O índice de divórcio entre pessoas bipolares é muito alto. Porque é difícil manter uma relação. É muito difícil. A pessoa pode ficar irritadiça, gastar muito dinheiro, né, arrumar um namorado na rua, uma namorada, é casado, fica mais erotizado, rebaixa o senso crítico, isso na fase de aceleração. Pô, sabe qual é o problema? Assim? É que uma pessoa em mania, o porteiro do prédio faz o diagnóstico. Não? Uma pessoa em hipomania, você já não percebe bem. Uma pessoa hipertímica, você já não vê com clareza, porque ela pode estar assim há anos. Eu, sinceramente, eu acho que as pessoas deviam ir a psiquiatra, né, pelo menos 4 vezes na vida. Né, porque é frequente. Não. Na infância, na adolescência, no início, na vida adulta, né, e na maturidade para a vida... Avaliar uma vida o que de está idoso. passando. Não, porque, assim, cara, será que eu sou normal? A prevalência dos transtornos mentais é altíssima, entendeu? Então, se eu for numa festa, né, e com 100 pessoas, né, com 200 pessoas, né, eu vou encontrar, né, com 200 pessoas, eu vou encontrar ali 20 pessoas com transtorno de humor. Tu vai sair com uma namorada, um namorado, né, um peguete lá, com alta probabilidade de ter alguma coisa. Ansiedade, mais de 20%. Imagina se ele tem comorbidade. Olha a encrenca que tu está arrumando. Então, olha só. As pessoas, como vão ao dentista, só para fazer elas deviam ir ao psiquiatra. Eu acho que quando você arruma um namorado, você deve levar ele ao psiquiatra. Eu falo isso para os meus pacientes. É isso mesmo. Que estão solteiros ou separados, ou que... Não. Porque você não vai arrumar um amor, você vai arrumar uma encrenca. Pô, me dá um trabalho estabilizar, arrumar... Né? Aí, arrumou um namorado, eu falei, traz para eu ver.
Deixa eu conhecer. Eu quero conhecer, porque eu vou saber se ele tem transtorno de personalidade, tá? A gente conversa porque a gente é muito experiente, a gente É, blinca, lógico. né? Assim como sua mediunidade te mostra as coisas, o psiquiatra é tão treinado que, né, numa conversa de alguns minutos, né, uma meia hora, mesmo, porque é o nosso olhar, né? É um olhar Uhum. diferente, né? Se eu sou um artista e olho para a televisão, olho para um filme, olho para um palco de um teatro e entendo daquela arte, a minha visão é completamente diferente do público leigo, né? Sim, Eu vejo muito mais completamente. coisas. Então, o olhar É. de um psiquiatra, de um psicólogo bem treinado também, ele é muito arguto, penetrante, né? A gente não ouve as coisas e vê as coisas de uma maneira com rótulos ou com ideias sobre as coisas, a gente vê com clareza o que está acontecendo ali. Que Então, vai observar, o sim, comportamento, sim, a a fala, fala, os os valores. trejeitos, os né. É. Então, você veja, a mãe da Cláudia foi diagnosticada há 12 anos, com 43 anos, está com 55, olha quantos anos de doença ela tem. É. Se ela ainda está ciclando, significa que ou ela não está bem medicada, ou, tá, ou a medicação, mesmo bem medicada, não está sendo eficiente, ok? Por Uhum. quê? Porque as medicações que nós temos hoje são muito efetivas, mas os pacientes eles têm que fazer visitas frequentes ao psiquiatra, por quê? Porque mesmo ele estabilizado, o mundo está mudando o tempo todo, O tempo oferecendo uma série inteiro. de variáveis e de mudanças, e a mente tende a acompanhar, entendeu? Então, são cérebros mais elásticos, né? Uhum. Onde a alegria tende é como se expandisse e demorasse a voltar à posição normal, ou contraísse e demorasse a voltar à posição normal. Isso é o cérebro das pessoas bipolares, né? E às vezes fica no estado misto, ele fica acelerado e deprimido ao mesmo tempo. Antidepressivos, Ah. pessoas com depressão que são bipolares e tratam com antidepressivos sem estabilizador de humor, elas podem acelerar e não sair da depressão. Então ela Tá ganha energia e não certo. sai da depressão. É como se eu tivesse acelerando o carro, o giro alto e no ponto morto, entendeu? Aí fica Fica ali aquilo e não sai do lugar. Isso é o estado misto, gera uma irritabilidade assim absurda. e com a pessoa quando ela está tomando, as medicações corretamente, ela está, eh, sujeita a ficar sujeita não, né, ela está numa posição onde ela possa ter uma vida normal, uma vida equilibrada. Normal, absurdamente normal, totalmente normal. Os bipolares são pessoas extremamente criativas, inovadoras, é um cérebro muito criativo, né? Um cérebro Uhum. muito com um lampejo de genialidade, né? De criatividade, arrojo, são pessoas diferentes, né? Porque ela fala, né, da tia dela, que a tia dela vira e mexe não quer tomar remédio e fala: "Não, eu posso controlar, eu posso dar conta disso". Esse é o Será que maior erro, pode? esse é o maior erro dos pacientes. Então, a gente tem estatísticas, ok? Uhum, É uma ciência, psiquiatria é claro. medicina, é ciência, a gente mede tudo. Então, eh, sabe qual é o tempo que leva para uma pessoa aceitar o diagnóstico? Qual? 10 anos. Em Caramba! média, não importa, é japonês, americano, francês, brasileiro, argentino, não importa, tupi-guarani, aborígene australiano. As pessoas recusam, elas acham que dão conta, que aquilo é só uma variação, é natural, é porque aconteceu alguma coisa, né, e ele não reconhece. Aí toma, mas às vezes a coisa complica, vai ao médico, começa a tomar remédio, fica bem, eles acham que ele dá conta, que ele Quando vai, tá bem, que ele vai ficar bem por resto da vida, que aquilo é agora eu tô ótimo, eu que controlo nunca mais tudo. vai acontecer, que ele não é nada daquilo, o médico estava errado, né, e aí ele larga a medicação, porque ele se sente bem. É igual o diabético, que mede todo dia a glicose, está bem. Ou o hipertenso, que toma o remédio, está todo dia com a pressão normal, né, e o diabético que toma o remédio está bem todo dia, mas está bem porque toma o remédio. Se Aí não, a pessoa com transtorno de humor, mas quando eu meço a pressão, ou se eu paro de tomar o remédio, eu verifico a minha glicose, minha glicemia,
eu vou ver que está errado. Aí o que, que eu vou? Eu vou estabelecer uma relação de causa e efeito. Eu parei o meu remédio da diabetes e da pressão, minha pressão subiu, minha glicose subiu. Ou parei o remédio do colesterol, o meu colesterol subiu, meu triglicerídeo está lá nas nuvens. Então, eu sei que é porque eu parei o remédio que eu continuo com o corpo doente, que o remédio é que me segura. Por isso que eu não vou morrer de um infarto. Entendeu? Que Eu não vou ter vai, amputado uma perna porque eu estou claro. tratando. Mas o bipolar, ele ficou normal, ele acha que o cérebro dele é alguma coisa diferente, entendeu? Então ele para de tomar o remédio porque ele não acredita que ele tem a doença, porque ele está bem. Tô bem, E tô as ótimo, pessoas que então. estão bem, elas não querem tomar remédio, ainda mais remédio psiquiátrico. Na verdade, então Gente, é um preconceito, é eu uma também ideia de acho. autossuficiência, de onipotência pessoal sobre as suas próprias estruturas cerebrais. Não é? Se eu não confio mais no meu coração, capaz, ou no meu sistema nervoso, de regular minha pressão arterial, né, do meu metabolismo, regular a manutenção de uma glicemia adequada, que me dê energia e não fira as minhas células, por que, que os meus neurônios vão se comportar de acordo com a minha vontade? Tem Não uma acontece. médica ginecologista que ela fala assim: a medicação psiquiátrica, ela já devia vir na água, porque a pessoa tinha que tomar É, a vida inteira, porque, realmente a gente tem oscilação de humor. é, E conforme a vida vai mudando, a pessoa vai entrando, às vezes, num período de mais estresse, de mais problemas, tem uma variação, né. Era se um bipolar tiver privação de sono, né, ou ele começar a dormir pouco, como a tia dela, É. isso já é sinal claro de que ele vai abrir uma fase de hipomania ou de mania. Sim, claramente. Então, o sono de um bipolar, eu falo para meus pacientes assim, olha só, você vai para a festa, vai virar à noite, durma 8 horas depois, entendeu? Não, durma, você tem que dormir 8 horas por dia. Tá? Certo. Essa sonolência da mãe, da tia, da Cláudia, é típica de quem está deprimido, né? Ela dormiu 8 horas, dormiu a noite toda, mas continua sonolenta durante o dia. Ou o remédio tá demais para ela, não sei. Não, isso não é dito, não falam nada de É, medicação no relato. Ou ela está deprimida, né? Ela está tá deprimida. Porque não é certo. normal a pessoa passar o dia sonolenta. Ou é medicação excessiva, ou é. Porque bipolar não dorme. Bipolar tem energia, Tá sempre muita ligado. energia. Você acorda, né? Eu tive um paciente que ele era oficial de marinha e ele comandava um navio e ele entrou em mania, ele não dormia. E ele não deixava os marinheiros dormirem. Ele mandou pintar o navio, lavar tudo e tal. Ai, Não, meu Deus! quase houve um motim. Gente, que Aí loucura! pararam, o navio, né, aportou, desembarcaram, ele saiu dali direto do navio foi diagnosticado como transtorno bipolar com quase 30 anos de idade. 30 Imagina anos ele de botar idade todo mundo para e trabalhar foi, noite e foi, dia, foi, e foi aposentado. Né? Ele acabou aposentado. porque Porque realmente ele não dá. interrompia a medicação, ele expandia, ficava deprimido, acelerado. Né? E você não pode confiar num militar que não tome um remédio adequadamente. A questão é, não, que as pessoas também têm que entender isso. Hum. O cérebro é um órgão que aprende. Ele aprende a nadar, ele aprende a assoviar, ele aprende espiritismo, ele aprende a ser médium. Por exemplo, se não tem treinamento mediúnico, ele aprende. Sim. Ele desenvolve, ele educa a faculdade. Entendeu? O cérebro aprende a ficar doente. Quanto mais episódios uma Ah. pessoa tiver de ansiedade, depressão, hipomania, mania, mais ele terá. E serão mais extensos e mais intensos e mais difíceis de tratar. Então, ou seja, a pessoa vai, no caso, tomar a medicação corretamente, mas ela Isso. tem que periodicamente ir ao Tem que ir ao psiquiatra psiquiatra. para ver se, Está bem, para mas vai ao psiquiatra. ajustar, Isso. ajustar Ajustar. conforme a Exatamente. mudança que Que o médico tem. pode diminuir a medicação, ele pode perceber o que ninguém está percebendo, um pouquinho mais, né? Eu instruo os familiares, porque o bipolar, ele sempre sabe que está deprimindo antes de todo mundo. E a família, né, sabe antes do bipolar que ele está acelerado antes dele saber.
Você já Meu viu, Deus. Jaci, alguém ir ao médico e tá alegre? Não, não vai. Porque tá de bem, tá com energia, Não, tô tá, a 1000 por hora, tá tá maravilhosa. Por que maravilhoso. que eu vou Numa fazer lá? sociedade que fala para você viver, para você ir, Aproveitar sair, será, tudo, né? é. Ninguém vai ao médico por causa disso. Mas o cara está um ponto acima. Ele começa a falar piada em enterro, entendeu? Não dá. Não. Começa a ter atitudes inadequadas em lugar. O humor, ele serve para adequar o seu comportamento às situações do ambiente. Quando a pessoa, por exemplo, ela é diagnosticada com bipolaridade e ela, utiliza álcool, bebe todas, ou tem lá seus vícios, ou fumo, seja ou então até droga, ou maconha, ou cocaína, seja lá o que for. O que que isso pode alterar no quadro da pessoa? Porque destrói uma família isso, né? Qualquer droga psicoativa pode afetar o cérebro de uma pessoa que não tenha nenhum transtorno, ok? Sim. Porque ela muda a configuração dos receptores, né? Tem uma série de alterações, são complexíssimas, mas elas produzem isso. Num cérebro suscetível, né, o álcool, a maconha, a cocaína, seja o que for, né, o tabaco, né, eles vão induzir estados mentais que podem permanecer. O cérebro aprende. Uhum. O que a gente sabe olhando, verificando, acompanhando bipolares? Eles têm 4 vezes mais chance de desenvolverem adição, portanto, dependência de alguma substância, lícita ou ilícita. Então, eu pego uma pessoa com transtorno de humor bipolar e aqui tem uma pessoa que não tem transtorno de humor. Uhum. Os dois estão usando álcool, os dois estão usando maconha, os dois estão usando cocaína, não importa. Este aqui, que é bipolar, ele tem 4 vezes mais chance, 4 vezes, de desenvolver dependência do que este daqui. O que eu posso recomendar a uma pessoa com transtorno bipolar do humor? Não use nada. Não use álcool, não use tabaco, não use cocaína, não use maconha, porque a probabilidade, né, dele desenvolver, né, uma dependência daquela substância é muito grande. Quanto E vai tempo? afetar a doença. Claro, E vai piorar a doença. porque o quadro aumenta, né? Ele se expande. Quanto tempo leva para o cérebro, por exemplo, se desviciar de um álcool, de uma maconha, de um tabaco comum? Você está falando de desintoxicar ou abandonar A pessoa deixar aquele vício. abandonar o vício? Olha só, a pessoa tem que querer isso, né? Sim, O sistema de recompensa dela tá, está tá, viciado tá a. alterado. É. Então, por isso que ele tem que se abster da substância. Se ele não consegue se abster sozinho, ele tem que ser internado, desintoxicar, realizar que ele precisa de ajuda, que ele tem que abandonar aquele comportamento. Se ele não tiver esta atitude, ele não vai sair. Com toda a ajuda psiquiátrica, psicoterapêutica, né? Eu já vi gente internada meses sair e comemorar no morro. Ah, Então, realmente o indivíduo tem que cair em si, que ele tem uma doença, que ele é dependente, que ele tem que interromper o uso. Ele nunca mais vai usar aquilo. Enquanto ele não botar isso na cabeça, ele está suscetível. Tá bom? se a Porque os pessoa, circuitos neurais estão montados para isso, entendeu? se a pessoa usa periodicamente, a pessoa usa lá 3 vezes por semana. Eu bebo 3 vezes na semana. Eu não sou viciado, mas eu bebo 3 vezes na semana. Quanto? Quanto? Porque não é só uma questão de você ter Ah, dependência, é de abuso também. Na verdade, tem certo. gente que só bebe no final de semana, mas bebe todas. E Ah, ele não consegue parar. passa o Ele não dia. consegue parar. É uma questão de tempo esse indivíduo, né, desenvolver um outro problema. Né? Agora, Mas, se a pessoa não sabe que tem a bipolaridade e ela começa a ter algum tipo desses de vício, algum vícios desse, vai acionar mais rápido? sim, claro. Né, adolescentes que hoje bebem muito e tal, eles antecipam, às vezes, o início da doença.
E é um fator preditivo, entendeu? É mais comum eu encontrar crianças com transtorno disruptivo de desregulação do humor ou depressão na infância que são bipolares, ok? Ou que na frente vão desenvolver um transtorno depressivo. Então, o fato é que quanto mais precoce é o surgimento de sintomas, tá, maior a probabilidade daquele transtorno de humor ser bipolar. É muito. Então, existem crianças deprimidas, eu trato de muitas. A probabilidade delas serem bipolares é muito maior do que se o primeiro episódio, né, de humor alterado surgir na vida adulta, entendeu? Mesmo porque o cérebro aprendeu menos, né? Ele passou a infância e a adolescência sem o transtorno, sem a manifestação. Então, imagina, se começa na infância, quando ele chega na vida adulta jovem, ele já passou a infância e a adolescência, se ele não for tratado e diagnosticado, ele passou 10, 15 anos já com sintomas sem ser diagnosticado. Com certeza. E o cérebro ali modelando a personalidade dele, que a personalidade ele só vai se formar mesmo, né, na vida adulta. Então, né, A que eu medicação é sugiro? fundamental. Meus colegas todos, eu e tal, a gente pega um adulto, a gente pergunta, você tem filhos? Tem criança? Tem adolescente? A gente já sai rastreando tudo, porque a probabilidade é que filhos tenham. E quanto mais cedo ocorre a intervenção médica, melhor o prognóstico do paciente, entendeu? Ou seja, a pessoa vai utilizar medicamentos a vida inteira, mas vai ter uma vida normal Absolutamente normal. se ela for disciplinada dentro desse quadro. E no caso da Cláudia, ela tem uma grande chance de ser 40%. 40%, é isso mesmo. E o pai dela também, ela não está errada, Você vê então. que ela tem uma tia paterna e tem a mãe. Ela tem bipolares dos dois lados. E próximos, E né? próximas. Então, ela tem uma probabilidade, talvez ela nunca tenha feito sintomas, não conheça a Cláudia e tal, mas está lá, né? Ela tem que ficar atenta. Se ela ficar depressiva, triste por mais de 2 semanas, ou muito acelerada, gastando muito dinheiro, ou erotizada, ou agressiva, irritada, dormindo pouco, falando muito, ela deveria procurar uma ajuda especializada. Eita, eu acho que na minha visão, eu acho que, sei lá, 90%, 98% da população tem algum tipo de transtorno, de espectro. Eu acho que não é normal, né? Eu acho que todo mundo tem alguma coisa. Se você seguir todos os critérios do DSM-5-TR, aplicá-lo de maneira assim, adequada, você vai encontrar mais de 60% da população com algum diagnóstico. E não é porque os critérios são muito amplos e frouxos, não, eles são rigorosíssimos. É porque tem muita gente com transtorno. Mas o Calderaro, que a gente está num ambiente espírita, ele diz para o André Luiz que é em torno de 90%. É muita coisa, O realmente. Calderaro, o instrutor do André Luiz, né? Ele disse para o André que 90% das pessoas têm algum transtorno. Por que ele dá esse número? Porque ele diz que 90%, né, das pessoas, das encarnações, vêm de regiões onde as pessoas têm problemas. Então, Ok. a gente está aí com o pacote feito. Doutor Luiz Madi, em uma palavra, uma emoção para a Cláudia reconstruir na vida dela. Não julgamento. Beleza, ótimo, é isso aí. Olhar de maneira objetiva, sem juízo de valor, para não toldar a visão, enxergar o que é e não qualquer manifestação de comportamento como se aquilo é errado ou certo. Não existe isso. O que existe é por que a pessoa está se comportando daquela maneira. Há algum problema nela? É isso que a gente tem que descobrir. Olhar objetivamente. Então, sem julgamento, não julgamento.
Obrigada pela sua presença. Ah, Muito bom ter você aqui com a gente. obrigado. Cláudia, depois de toda essa conversa que nós tivemos com o especialista, Dr. Luiz Mário, vamos ver o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: a oscilação de humor ocorre diariamente. A tristeza, a melancolia, a irritação variam constantemente pela exiguidade de aprazimento, irritabilidade, o vazio existencial, a dor no peito que não consegue verbalizar. Ao reconhecer algum motivo de tristeza ou insatisfação, a reação é completamente desproporcional, avultosa e não condiz com a realidade. Ou seja, não é porque a pessoa queira ter essa reação, mas realmente o transtorno de bipolaridade, ele faz toda uma oscilação muito grande no humor, nas emoções. Se nós, todos que não temos esse transtorno de bipolaridade, temos variação no nosso humor, aquele que tem esse transtorno, é óbvio que sofre com uma oscilação maior. Agora, é necessário o controle com os medicamentos para que você esteja o mais centrado, mais equilibrada possível. A gente sabe que tem uma distância, que tem uma diferenciação, conforme já vimos anteriormente, né? Uma diferenciação dos graus desse transtorno, mas com a medicação é possível controlar e levar uma vida normal. Vai ter os momentos mais difíceis de segurar a barra, como vão ter os momentos onde você vai perceber que a pessoa que tem o transtorno está mais estabilizada. E a compreensão, o carinho, a atenção de todos aqueles que convivem com a pessoa que tem o transtorno é fundamental, porque é um apoio de sustentação muito grande. Nós precisamos ter a consciência de que nós também temos uma variação de humor terrível, principalmente quando as coisas saem um pouco do controle, a gente percebe que não está legal, não foi muito bem, então a gente realmente extravasa. Agora, a gente ter essa nossa variação de humor encaixada com a variação de humor de quem tem o transtorno, aí realmente fica difícil. Mas é algo que pode sim ser controlado, ser cuidado com muito amor, com muito carinho. Porque, afinal de contas, eu acredito que toda a população mundial tem algum tipo de transtorno, cada um com o seu. Então, a gente não pode buscar extravasar fora do nosso quadrado. Então, é isso aí. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999 e nos conte qual a sua dificuldade, qual a sua dor, o seu transtorno. E quem sabe no próximo sábado estaremos aqui juntos, reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem temas fantásticos, assuntos muito especiais. E, importante, compartilhe.
compartilhe com seus familiares, com seus amigos, porque é uma forma também de você auxiliá-los. Então é isso, para que você tenha uma semana de muita paz, muita luz, muita alegria, deixamos aqui um super beijinho carinhoso para você. Muita paz.